A Malásia parece um único país no mapa, mas na realidade ela não funciona como um só. Na costa oeste, Kuala Lumpur, Port Klang e grande parte da indústria do país estão concentradas em uma área pequena. Este lado responde pela maior parte do comércio, manufatura e economia da Malásia. Na verdade, só o Vale do Klang contribui com mais de 30% do PIB da Malásia, tornando-se o motor econômico de todo o país. Na costa leste, tudo muda rápido. Menos indústrias, infraestrutura limitada, desenvolvimento lento e, principalmente, pouca conexão com o resto do país. Estados como Kelantan, Terengganu e Pahang sempre ficaram atrás do oeste em indústria, produção e logística. Agora, aqui está o problema. Para transportar mercadorias da costa leste para o oeste, não se vai em linha reta. É preciso seguir rotas mais longas por estradas não projetadas para cargas tão pesadas. Grande parte da rede rodoviária, como a Rota Federal 2 e antigas passagens de montanha, sofre com o alto fluxo de caminhões pesados e limitações do terreno. Isso eleva tempo, custo e limita o crescimento. Às vezes, transportar cargas entre as costas leva mais de 12 a 15 horas por estrada, dependendo das condições. Por isso, a Malásia tomou uma decisão: construir uma ferrovia de 16 bilhões de dólares que corta diretamente o país, desde o Port Klang, na costa oeste, até o leste. Uma ferrovia que se estende por mais de 660 quilômetros, ou cerca de 410 milhas, atravessando montanhas, florestas tropicais densas e alguns dos terrenos mais difíceis da região. E a China está ajudando a construí-la. Como essa ferrovia resolverá um problema antigo? E por que está sendo construída nessa escala? O projeto se chama East Coast Rail Link, ou ECRL. É uma ferrovia de longa distância que cruza a península da Malásia, ligando o principal centro econômico do oeste à região menos desenvolvida do leste. A rota completa tem cerca de 665 quilômetros, ou aproximadamente 413 milhas. Ela começa perto de Port Klang, o maior porto da Malásia, que movimenta mais de 13 milhões de teus por ano, de acordo com dados recentes, tornando-o um dos portos mais movimentados do Sudeste Asiático. De lá, ela vai para o interior rumo à região de Kuala Lumpur. De lá, ela vai para o leste, cruza a cadeia de montanhas central, chega a Kuantan na costa leste e segue ao norte até Kota Bharu, perto da fronteira com a Tailândia. Então, em vez de contornar a península, cargas e passageiros poderão atravessá-la diretamente. Agora, em termos de design, esta não é uma ferrovia convencional e lenta. Ela é construída usando trilhos de bitola padrão que tem 1.435 milímetros de largura. O mesmo padrão utilizado em sistemas ferroviários de alta velocidade e de transporte pesado de cargas no mundo todo. Isso possibilita velocidades maiores, mais estabilidade e cargas por eixos superiores à antiga rede de bitola métrica da Malásia. Espera-se que os trens de passageiros atinjam velocidades de até cerca de 160 km por hora ou aproximadamente 100 milhas por hora. Enquanto isso, os trens de carga levarão grandes volumes de mercadorias por longas distâncias, com capacidade projetada de milhões de toneladas anuais quando operacionais. Mas a ferrovia em si é apenas parte do plano. Ao longo do trajeto estão previstas mais de 20 estações, incluindo grandes centros e pequenas paradas regionais. Além disso, terminais de carga, portos secos e centros logísticos estão em desenvolvimento. Eles visam ligar as indústrias à ferrovia, reduzindo viagens longas de caminhão e tornando o sistema mais eficiente. Alguns desses centros logísticos estão estrategicamente localizados próximos às zonas industriais para atrair, ao longo do tempo, empresas de manufatura e distribuição. No papel, a rota parece simples, basta traçar uma linha da costa oeste até a costa leste, colocar os trilhos e conectar o país. Mas, quando a construção começa, a realidade é bem diferente. Bem no centro da península da Malásia fica a cordilheira de Tidevangsa. Não é apenas uma série de colinas, é uma cadeia montanhosa contínua que se estende por mais de 480 quilômetros ou cerca de 298 milhas, coberta por uma densa floresta tropical com encostas íngremes, solo instável em algumas áreas e chuvas intensas durante todo o ano. A maior dificuldade vem daqui.
Para cruzar essa região com a ferrovia, os engenheiros não podem usar trilhos retos ao nível do solo. Eles precisam cortar montanhas, atravessar vales e evitar áreas onde o solo não suporta infraestrutura pesada. Isso significa túneis e pontes, muitos deles. O projeto inclui mais de 40 túneis no total, com um comprimento combinado de mais de 50 quilômetros, ou cerca de 31 milhas. Um dos túneis mais longos tem mais de 16 quilômetros, ou cerca de 10 milhas, tornando-se um dos maiores túneis ferroviários do Sudeste Asiático. Esses túneis precisam passar por rochas duras em algumas seções e por terrenos mais macios e instáveis em outras, o que exige diferentes métodos de construção ao longo do mesmo trajeto, incluindo máquinas de escavação de túneis e técnicas de perfuração e detonação. Ao mesmo tempo, grandes trechos da ferrovia passam por viadutos elevados. Na verdade, cerca de 30 a 40% do trajeto envolve pontes e estruturas elevadas. Essas estruturas elevam os trilhos sobre rios, áreas de inundação e terrenos irregulares, mantendo as linhas estáveis e operacionais, mesmo em condições climáticas extremas. O clima é fator importante. A Malásia recebe mais de 2.500 milímetros de chuva por ano em várias regiões, principalmente nas monções. Isso gera riscos como deslizamentos, inundações e movimentação do solo. Engenheiros devem projetar drenagem, proteção de encostas, muros de contenção e fundações profundas para suportar essas condições por longo prazo. Também há a questão do acesso. Boa parte do trajeto passa por áreas remotas com infraestrutura limitada. Antes da construção em certos trechos, é necessário criar estradas temporárias, acampamentos e rotas de abastecimento para levar o equipamento ao local. Isso não é só um projeto ferroviário, mas uma grande operação de infraestrutura que acontece ao longo de centenas de quilômetros ao mesmo tempo. Isso levanta outra questão: por que envolver a China nisso? E qual é exatamente o papel da China nesse projeto? Para construir nessa escala, a Malásia precisava mais do que um plano. Ela precisava de financiamento, capacidade técnica e uma empreiteira para lidar com centenas de quilômetros de obra ao mesmo tempo. É aí que a China entra. A principal empreiteira do projeto é a China Communications Construction Company, uma das maiores construtoras do mundo, classificada entre as principais empresas globais de infraestrutura em receita. Essa é a mesma empresa envolvida em portos, ferrovias, rodovias e grandes projetos de infraestrutura em toda a Ásia, África e Europa, incluindo projetos no âmbito da iniciativa Cinturão e Rota. No financiamento, grande parte dos recursos vem de empréstimos apoiados pela China, especialmente pelo Banco de Exportação e Importação da China, que já financiou projetos de infraestrutura em todo o mundo. Então, isso não é apenas um projeto local com empreiteiras estrangeiras, é uma estrutura conjunta onde a China fornece tanto a capacidade de construção quanto uma grande parte do financiamento. Mas aqui está o ponto importante. A Malásia vem tentando melhorar a conectividade entre suas costas leste e oeste há décadas, com propostas para ligações ferroviárias transpeninsulares que remontam ao início dos anos 2000. O envolvimento da China tornou possível avançar nessa escala. Ao mesmo tempo, esse tipo de acordo levanta questões óbvias. Quando um projeto é financiado e construído com forte participação estrangeira, especialmente com custos altos, surgem dúvidas sobre dívida, controle e impacto futuro. E foi exatamente isso que aconteceu com a SRL. Porque antes que a construção pudesse realmente avançar, todo o projeto foi pausado e depois renegociado. Desde o início, a escala da SRL veio acompanhada de um preço alto. O custo original foi estimado em cerca de 65 bilhões de ringgits malaios, o que equivale a aproximadamente 16 bilhões de dólares americanos na época. Para um país do tamanho da Malásia, isso é um compromisso financeiro enorme, equivalente a vários pontos percentuais do seu PIB, e por um tempo a construção avançou. Mas então, em 2018, tudo mudou. Um novo governo assumiu o poder, e uma de suas primeiras decisões foi revisar grandes projetos de infraestrutura, incluindo o ECRL. A preocupação era simples: esse projeto custava mais do que entregava?
Havia dúvidas sobre as condições de financiamento, o endividamento total, as taxas de juros e se o retorno econômico esperado justificaria o custo. A construção foi suspensa, as coisas poderiam ter terminado ali. Grandes projetos como este nem sempre são retomados após serem pausados, principalmente quando mudam as prioridades políticas. Porém, em vez de cancelar, a Malásia optou por renegociar. O governo voltou ao empreiteiro e refez os termos do projeto. O custo total caiu para cerca de 44 bilhões de ringgits, ou 11 bilhões de dólares americanos, reduzindo em cerca de 1/3 o valor original. Ao mesmo tempo, partes da rota foram ajustadas para melhorar a eficiência e reduzir a complexidade da construção. Depois disso, a construção foi retomada em 2019. E toda essa fase destaca algo importante sobre megaprojetos. Eles não dependem apenas de engenharia. Eles dependem de política, financiamento e expectativas econômicas de longo prazo. Em 2026, a construção está ativa em várias seções da rota ao mesmo tempo. Grandes obras civis já estão bem avançadas. Uma parte crucial do projeto é a rede de túneis pela cordilheira de Tidwangsa. Esses túneis levam mais tempo para serem concluídos porque envolvem escavação contínua, estabilização do solo e revestimento. O progresso é contínuo, porém avança lentamente por questões de segurança e geologia. Ao mesmo tempo, em outras seções onde o terreno é menos complexo, a construção avança mais rápido. Estruturas visíveis já tomam forma, como vãos de pontes, trechos elevados da ferrovia e fundações de estações. A força de trabalho reúne trabalhadores locais malaios e engenheiros e especialistas chineses, com milhares distribuídos em várias áreas do projeto, e isso faz diferença nessa escala. Ao construir mais de 600 quilômetros de ferrovia, atuar em várias frentes é essencial para cumprir o cronograma. Falando em cronograma, a meta atual para a conclusão é por volta de 2026 a 2027, com a possibilidade de inaugurações em fases para certas seções antes que toda a linha esteja totalmente operacional. Partes da ferrovia podem operar, enquanto outras ainda estão em construção. Agora, para entender onde a ECRL se encaixa globalmente, você precisa olhar para uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. O Estreito de Malaca movimenta grande parte do comércio global. Anualmente, mais de 90 mil embarcações cruzam esse estreito, levando petróleo, matérias-primas e produtos manufaturados entre Ásia, Oriente Médio e Europa. A costa oeste da Malásia fica diretamente nessa rota. Esse é um dos principais motivos pelos quais portos como Port Klang se tornaram tão dominantes. Mas é aqui que a ECRL muda a equação. Em vez de depender totalmente das rotas marítimas, a Malásia pode transportar parte dessa carga por terra. Por exemplo, um container que chega à costa oeste não precisa seguir viagem pelo mar. Ele pode ser transferido para o trem, cruzar o país e chegar à costa leste mais rápido do que um navio contornando a península, que pode demorar horas extras dependendo da congestão. Isso cria o que muitas vezes é chamado de ponte terrestre. Agora, é importante deixar claro aqui, essa ferrovia não está substituindo o Estreito de Malaca. O volume do transporte marítimo global é grande demais para isso. Para longas distâncias, enviar mercadorias por mar sempre será mais barato. A vantagem surge em casos específicos, cargas urgentes, comércio regional no Sudeste Asiático e quando os portos estão congestionados. Nesses casos, economizar algumas horas ou um dia já faz diferença e oferece mais flexibilidade para a Malásia. O país agora conta com uma rota alternativa para transportar mercadorias. Mas a questão maior vai além da Malásia. Então, deixe-me te perguntar. O que significa quando projetos dessa escala estão sendo construídos com forte financiamento chinês e construção liderada pela China? Essa é a forma mais rápida dos países construírem a infraestrutura necessária há décadas ou desloca, aos poucos, a influência sobre redes estratégicas de transporte na região? E se esse modelo funcionar na Malásia, quantos outros países seguirão o mesmo caminho? Porque essa não é a única ferrovia em que a China está envolvida e não será a última. Deixe sua opinião nos comentários abaixo.